C'est le prophète qui le dit. Não leva aquilo tipo Défendez estranho. cela en soutenant ce que le prophète dit. Apoie esta promessa de Deus. Alobi. Disse, Il est devenu chair tornou-se carne à travers son fils. através do seu filho. Il a habité dans un corps appelé le Seigneur Jésus-Christ. Habitou no corpo chamado Senhor Jesus Cristo. Amen. Amém. Se você está a orar, você dizer o nome de Jesus, você não pensa tipo cometer este erro. Ou vai dizer, Deus, eu conheço essas coisas. Eu sei disso. Se alguém não sabe disso, ele é perturbado na sua cabeça. Est-ce que c'est pas la vérité? Será que não é a verdade? Você dissesse Jesus, você vai pensar tipo falaste mal. Você vai pensar tipo Deus é maior do que Jesus. Disseram aquele Deus se fez carne e habitou em Jesus Cristo. La Bible dit, a Bíblia disse, en lui habite corporellement nele habita corporalmente la plénitude de la a divinité. plenitude da divinidade. Et Jésus a dit, Jesus disse, ou dans 1 Timothée 3,16, e 1 Timóteo 3,16, sans contredit, sem contradizer, le mystère de la piété est grand. o mistério da piedade é maior. Bon, où est la situation? Mais la Bible, Mas a Bíblia, le mystère de la piété est grand. o mistério da piedade Dieu é a maior. été manifesté en chair. Deus se manifestou na carne. Nous croyons, Nós si cremos, nous adorons Jésus, se adoramos Jesus, parce que nous croyons qu'il est notre Dieu. porque cremos que é o nosso Deus. Il dit, Disse, vie des anges, le mystère de la piété o mistério da piedade est grand. é grande. Car Dieu a été manifesté en chair. Porquanto Deus foi manifestado em carne, Vie des anges, vindo dos anjos, élevé dans la gloire. vendo dos anjos Et exaltado na ainsi glória. de suite. Assim por Eh diante. bien, E bem, il a dit à Thomas, disse a Tomás, dans Jean 14, em João 14, quand tu m'as vu, quando me viste, tu as vu le Père. você viu o Pai. Pourquoi dis-tu, Por que dizes, montre-nous le Père? mostra-nos o Pai? La Bible dit, A Bíblia disse, Dieu Deus était en Christ, estava em Cristo, réconciliant le monde reconciliando o mundo avec lui-même. com Ele próprio. Amen. Amém. La colonne de feu. A coluna de fogo. Tout le temps Todo o tempo que Jésus était sur la terre, que Jesus estava na terra, personne ne pouvait voir la colonne de feu. ninguém podia ver a coluna de Parce que fogo. tout Dieu était Porque en todo lui. Deus estava nele. Amen. Amém. La colonne de feu est apparue de nouveau A coluna de fogo apareceu novamente dans l'église na igreja après que Jésus soit enlevé. depois de Jesus ser rapto. Même le jour de la Pentecôte, No dia de Pentecostes.